dia. Bom dia, eu tô comendo amendoim hoje. No meu horário já são meio-dia, no de vocês são 8 da manhã, né? Exatamente. Temos essa diferença do tempo. Pois é. Tempo, Tem um, tempo, cien- tempo. tem um cientista italiano agora que está fazendo grandes revoluções a respeito do tempo, comprovando algumas teorias que ainda não tinham sido demonstradas, mas olha o que é o Você, tempo, né? Dá você, discussão, hein? Dá um tema bom. você sabe que eu entrei, não te falei sobre isso, eu entrei num grupo com uma médica também para discutirmos esse assunto que você está falando. Só que como Olha, fizemos um grupo de estudo, só que essas coisas a gente não fala no ar, né? Mas o meu tempo está tão complicado que eu pedi só um tempo, pedi um tempo pro tempo, para ver o tempo que o tempo tem. Gente, eu estou muito pilhada hoje. Eu acho que eu estou ligada na tomada. Deixa eu sossegar, porque hoje é o Henrique. Gente, eu não sei o que ele vai falar hoje. O que vai sair desse baú hoje, eu não tenho a mínima ideia. Mas como eu confio nele, então eu estou aqui. Quando a minha. Ó, Henrique, eu ponho a minha mão no fogo para vocês. Já pensou? Não devia, né? olha só, hein? Não devia, né? A gente vai falar sobre isso hoje. Sério? A conexão aqui. Sério? Porque se a gente pensar. Hoje eu quero falar. Primeiro, bom dia a todos. Bom estar aqui. Elsa, De... filhas do rei JST. Deve ser Rei Jesus, né? Filhas Não, do Rei é a Jesus. Jocélia. Essa filha do rei é Jocélia de Londres que ela está falando. Ah, tá bom. Eu fiz uma junção ali. Bom dia a todos. Cleusa, bom dia. Hoje, nós semana passada havia tido uma sugestão do João e Maria e também teve a sugestão de outros temas, mas eu pensei em falar hoje do Aladim. Do Aladim e da sua lâmpada, ou seja, lâmpada, fogo, tem tudo a ver, ó, iluminação. Será que a história do Aladim pode nos fazer compreender um pouco sobre quem nós somos, os nossos desejos, nossas vontades? Ou seja, como a gente lida com isso? É isso que eu quero pensar um pouco com vocês. Vou tentar trazer a história do Aladim para uma chave, um pouco do olhar psicanalítico e deixar um pouco também para a gente deixar um pouco aberto para a gente pensar juntos outras Antes de você, possibilidades. antes de você trazer a história do Aladim, gente, eu tô tão à vontade, depois que se chama live, tá? Em Moçambique a gente chama de conversatório. Nunca entendi por quê, mas pronto, é um conversatório. Por isso que eu tô aqui à vontade, comendo amendoim. Gente, eu tô comendo amendoim, vocês não têm noção, eu amo amendoim. Eu tô aqui comendo amendoim. Mas antes de você falar sobre isso, eu quero falar sobre o nosso tema da semana passada. Tá. Semana passada nós falamos sobre a Bela e a Fera. E olha, eu sei que as pessoas não falam por aqui, mas eu recebi muitas mensagens. Porque assim, até no final de semana eu estava pensando nas nossas lives, né? Eu estava falando, gente, a gente desencadeia um monte de coisa na cabeça de todo mundo. Na minha desencadeia, né? O Henrique sabe disso. De vez em quando eu mando uns áudios para ele, né? Porque eu falo, mas peraí, isso que você falou. Mas o que eu acho interessante é isso que a gente tem se proporcionado a fazer. Se descobrir. Mesmo que seja esquisito. Né? Eu sei que assim, teve uma série de pessoas do universo feminino dentro da igreja que começaram a tirar um monte de coisas do baú delas, dessa Bela, né? E desse monstro e dessa fera. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz por isso, porque eu acho que a proposta desse Enriquecendo com o Henrique é a gente olhar para nós. Muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes não temos resposta para dizer, porque a matemática parece que não bate, né? Mas eu acho que a proposta que a gente tem só de olhar para nós e a gente se ressignificar tem valido a pena. Obrigada, Henrique. Com você, Isso é muito Aladim. belo, né? Isso é muito belo. Falando da Bela, porque ter uma possibilidade de fala não é algo de falar e de escutar, ou seja, nós ter esse momento de poder conversar, não é algo muito... É novo isso, né? De poder ouvir, poder trazer ideias, poder pensar. Outro dia a gente estava na Inquisição, então
E ter ideias é um perigo. Pensar é perigoso. Oh, se é. Tem É uma mesmo. outra letra do Raul Seixas, não sei se vocês lembram, que ele fala assim, dois homens juntos pode ser muito arriscado, ou seja, dois homens parados, aquela letra é metrô linha 743, duas pessoas paradas e pensando é perigoso, porque pensar pode revolucionar. Ou É. seja, então é bom, de repente, é pensar nisso também, que o sistema às vezes não quer que a gente pense. Mas, na E verdade, é seja ele necessário qualquer sistema, né? Qualquer sistema. qualquer sistema. Mas é necessário. Bom, então hoje a gente quero falar um pouquinho desse Aladim. Quem lembra da história? Mais uma vez, bom dia para quem chegou agora. Temos várias versões, como todo conto de fada, ou contos históricos. Essa história do Aladim também foi incluída lá no Mil e Uma Noites. Vocês devem lembrar um pouco do tema, onde a Sherazar, se eu não me engano, ou Sherazar, ela para não morrer, ela pedia uma história toda noite. Né? E muito inteligente. E esse conto do Aladim acho que foi introduzido a essas histórias também dos irmãos Grimm, enfim, mas tem várias versões. A mais aceita é que o Aladim ele é chinês, tá? Ele não é árabe, exatamente. Então, até vocês, às vezes, no próprio conto, vocês veem que as figuras, o cenário, ele lembra um pouco o Oriente. Ah, Henrique, E, até o Aladim é chinês? Não, né? é, pode, é interessante isso, né? Que a gente essa parte da história passa desapercebido, mas se vocês derem um Google, vocês vão ver que ele é chinês, ele vem dessa região. Mas qual que é a ideia, né? Ou seja, a Disney traz um olhar romântico da história. E se vocês não lembram, quando o Aladim é filho o pai dele morre, então, e ele é um garoto que passa a tentar sobreviver nas ruas ali, e para trazer um pouco de alimento para a mãe dele e para ele mesmo. E um tal de feiticeiro, precisando ir atrás de uma lâmpada, que só pode ser pega por alguém puro de coração, vai então, recebe um presságio que tem um Aladim, um menino que tem essa pureza de coração e pode então pegar essa lâmpada. Mas se a gente pensar no nome Aladim, tem duas versões, eu vou falar da segunda já. A primeira é que Aladim vem da ideia que é mais aceita de Alá e de Jin, de gênio. Uau. E que é o Jin, que é o gênio. Ou seja, e como toda a história, geralmente o que a gente está acontecendo? Todo o enredo da história está falando do conteúdo interno da própria pessoa que está ali. Então, esses personagens, assim como um sonho visto em psicanálise, onde os personagens são o próprio sonhador. Na história também. Então, quem é esse Alá, quem é esse divino que mora dentro desse menino e ele pode ir atrás dessa lâmpada que está lá dentro escondida. Então, isso é muito interessante. A história vai narrando assim, ou seja, tem um feiticeiro que não pode ir atrás, não pode pegar essa lâmpada, tem que ser alguém puro de coração, ou seja, tem que ser uma parte sua que tem mais pureza, ou seja, não está tão influenciada pelo externo. E o próprio Aladim, então, se a gente pensar nesse feiticeiro, no enredo externo, todos esses personagens, como eu vou lembrar vocês, eu estou fazendo esse olhar, trazendo para isso. Ele tem outras possibilidades de leitura desse conto. Então, ele está se relacionando com ele mesmo. Pois bem, quando ele chega, então, que o feiticeiro convence a mãe dele e ele de ir buscar essa lâmpada, porque vai fazer ele um homem rico, o Aladim vai se tornar um homem rico, ele é pobre. Ó. Então há um desejo dele de sair daquela situação de pobreza. Ou seja, então ele vai com esse feiticeiro, que diz que é tio dele, né, tem toda uma armação ali, e quando chega num determinado lugar do deserto, o feiticeiro faz abrir no chão uma lápide e há um buraco no chão, que é a caverna onde está a lâmpada, e ele diz para o Aladim, ó, entra dentro, né, dessa caverna, não mexe nas estruturas, não precisa mexer em nada, vai direto na lâmpada. É muito interessante isso, não pode mexer em nada, tem várias coisas dentro de você,
Mas não mexe em nada, vai direto na lâmpada. Vai direto na lâmpada e pega a lâmpada e traz de volta. E aí o Aladim falou, mas eu tô com medo de entrar dentro, porque o que tem aí dentro? Você falou que tem a lâmpada, mas eu não sei se eu posso confiar em você. Não sei se eu ponho a mão no fogo por você. Aí o Aladim pega e fala, então tá com medo, e o feiticeiro fala assim, ó, eu vou te dar uma aliança, então, eu vou te dar um anel. Se você precisar, esse anel vai te proteger. Então, nessa história, ou seja, naquele anel que o Aladim pega desse feiticeiro, é um gênio, tem um gênio naquele anel. E qual é a representação do anel, da aliança? A aliança tem uma representação muito mais profunda, ou seja, diferente de um acordo momentâneo. Ó, você tem uma aliança com aquela pessoa, você faz uma aliança de casamento, você se propõe a construir algo forte, algo poderoso, né? Algo bem mais potente. Então tá. Então na história, na verdade, são dois gênios, o da lâmpada e o do anel. O do anel é o gênio da aliança, do compromisso dele com o externo. Ó. O anel estava fora da caverna. Uau. E a lâmpada está dentro da caverna. São dois gênios. E aí a gente consegue trabalhar um pouco nisso de psicanálise. Ó, vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Até Muito aí, bem. tudo bem. Ó, então, quando a gente pensa na estrutura do psiquismo, nós vamos falar que nós temos um lado que é o id, nós temos o ego e o superego. O ego seria a expressão do id. Ou seja, o id é a vontade de existir, a vontade de simbolizar. Na psicanálise, em algum momento, isso vai ser... nós vamos entender que você tem uma libido, você tem uma força de vida, e essa força quer se representar no externo. Ou seja, está lá dentro essa força. Esse desejo está lá dentro escondido. Mas, geralmente, a gente não tem acesso a esse conteúdo claramente. Não tem. O que nós conseguimos perceber dele é uma tradução que o ego faz. Ou seja, simbólico nas coisas. Então vamos lembrar da história. O Aladim entra dentro dessa caverna que está cheio de estruturas. Mas ele não deve mexer em nada, por quê? Na história, o que diz na história da Disney que a gente conhece? Quando ele toca, a caverna vai se fechar sobre ele e ele não vai conseguir sair dali de dentro. Ou seja, ele vai mexer nas estruturas, ele vai morrer. Uau! É sério que tem tudo isso? Tudo isso no desenho, né? Que E na incrível! história. Isso somos nós! Esses somos nós. Não é incrível? Que lindo! Uau, estou Aí, encantada. então, aí o que acontece? Aí ele entra, então, acaba, na história da Disney tem um macaquinho. E o macaquinho acaba, é o macaquinho que mexe, ó. É o macaquinho que toca na joia, não é o Aladim. Se a gente lembrar um pouco, trazendo um pouco do conteúdo oriental, dos monges, eles falam para a gente deixar um pouco a mente de macaco. O que é essa mente de macaco? É a mente que não para de trabalhar. Está sempre mexendo em alguma coisa. Ó, e a história é chinesa. E na Disney eles trazem essa representação do macaco. Então temos todos esses conteúdos. A mente que não para, a mente que não pode ouvir, que não pode acompanhar o conteúdo. Enfim, mas a história segue e ele acaba conseguindo pegar a lâmpada. E quando a caverna começa a se derrubar sobre ele, ele cai em si, né? O Aladim cai dentro de si, dentro da caverna de si mesmo. E ele lembra que do lado de fora ele recebeu um anel, que agora está dentro com ele. Um anel que tem uma aliança. Ele esfrega aquilo fazendo uma prece e acaba saindo um gênio dali de dentro. E esse gênio fala, então, o que você quer? Eu quero sair daqui. Aí o gênio tira ele e a história começa, vai se desenrolando. Aquela lâmpada é presa, é colocada dentro do casaco dele, e ele não sabe que ali tem um gênio, ele não sabia para que servia aquela lâmpada. E no decorrer da história, então, ele chega e depois vai ter a princesa que vai chegar onde ele mora, no reinado, e por desejar estar perto dessa princesa, a história tem outras versões, mas eu estou resumindo, senão não dá tempo, mas desejando se tornar parceiro dessa princesa, então ele, ao esfregar a lâmpada, sai um gênio que pode realizar esses desejos dele. Bom, eu vou até aí com vocês. Tudo bem? Eu queria parar um pouquinho. Estou eu me metendo de novo aqui. Eu quero falar É desse bom parar. macaco. Eu gostei desse macaco. Peraí. Esse macaquinho, você falou que ele é o único que vai lá e mexe.
É. Se eu trouxer esse macaquinho para nós, pelo que você disse, que são essas vozes, essa mente de macaco, eu gostei dessa expressão, eu acho que eu vou usar. Porque eu acho que todos nós temos essa mente de macaco, com tantas perguntas, com tantos porquês, com tantas questões, porque assim, a ordem que ele tinha era de entrar e tirar, não mexe nas estruturas. Não mexe nas estruturas. Pois é, a gente não consegue fazer isso, Henrique. Porque quando a gente começa a conversar e falar, a gente está mexendo nas estruturas. Pois é. Como é que... É por isso que a gente não quer entrar em algumas conversas, às vezes. Será que não é por isso? Eu vou trazer essa pergunta. Será que é por esse motivo que algumas conversas são difíceis? Porque quando a gente começa a conversar, você pensa. Nós pensamos. Quando você fala, você se escuta. Reginaldo está dizendo, vou assistir novamente o desenho do Aladim. Olha, você ficou curioso, Reginaldo? Eu também. Porque eu não tive prévia da nossa live de hoje. E eu estou aqui, eu vou escrever cada um. Porque eu escrevo, gente. Eu coloco isso porque eu acho que é um momento de reflexão e não só um momento da gente estar aqui na live. Eu vou colocar cada um desses personagens que você está colocando e eu vou me analisar através desses personagens. Porque você trouxe uma estrutura de mente muito legal do Aladim. Sinto muito ser chinês, mas tudo bem. Sorry. Não podia perder a piada, desculpa. Vamos lá, chegou umas mensagens aqui. O Reginaldo, bom dia. A Cleusa falou, eu fugindo da psicanálise. Não entendi. Mas quando a gente está... Quando nós estamos entrando em qualquer tipo de conteúdo que não era o habitual, é um mexer nas estruturas. Então, por isso, às vezes, pode ser muito difícil alguns tipos de diálogos. Então, as instituições, a família, o social, vai pedir sempre, não vai pensar sobre isso, não vai falar sobre isso. Só vai em tal lugar, não olha para o lado. Ou seja, vai igual aquela coisa que usa no cavalo, né? Vai guiando. Sim. Vai guiando. Você põe cabresto, né? Exatamente. Cabresto. Boa. Oi, Edna, bom dia. Hoje nós estamos falando do Aladim e os dois gênios. A história ela se desenvolve tendo possibilidades de várias interpretações nessa questão da lâmpada, da questão da lamparina. É muito interessante porque depois a história se desenrola e essa lâmpada ela acaba ficando guardada. Ou seja, quem é essa lâmpada que estava lá dentro dele? Se a gente pensar que a caverna é o próprio Aladim entrando dentro dele, e esse Aladim é um gênio, esse espírito, tá? Essa é uma outra versão de possibilidade, tá? Um pouco fora da questão psicanalítica, mais filosófica, que é quem é esse gênio? Quem é essa alma que está dentro dele? Quem é essa divindade que mora dentro dele e está adormecida? Quem é esse fogo? Ou seja, você troca a lâmpada, mas o conteúdo do gênio permanece. Então tem várias possibilidades de leitura dessa história. Eu quero me prender hoje nessa ideia da questão do Aladim, da ideia de como ele lidou com as próprias estruturas. Ou seja, ele passa de um menino que aparentemente não tem possibilidade de adquirir riquezas ou se ter uma vida melhor, e descobre dentro dessa trajetória que ele tem, sim, ferramentas para encontrar uma vida com outras possibilidades, que está dentro dele. Mas está dentro dele, né? Voltamos de novo à mesma história. Porque eu acho que assim, a gente se encanta, talvez se não der para falar hoje, amanhã você fala, porque você me trouxe dois gênios, o de dentro e o de fora. Porque num determinado momento, ele precisa do de fora, que é a aliança. Porque ele faz uma aliança com o que está fora. Mas ele só usa essa aliança de fora depois que ele vai para dentro. Ou seja, olha que interessante o que você trouxe. Muito bom, Léo. Ele só consegue perceber que tem uma estrutura externa quando ele se desloca para dentro. Ou seja, e só consegue perceber que tem uma interna quando ele se percebe fora.
É sempre esse olhar. O que me falta me faz ir na direção. Nós não somos, nós não temos uma percepção do nada. As coisas precisam acontecer. Me lembrei do Rei Lear, de Shakespeare, quando, então, ele precisa do bobo da corte para rir dele. Por quê? Porque ninguém pode rir do rei. Ou seja, já que ninguém pode rir do rei porque é uma posição que é intocável, eu preciso trazer um bobo, autorizá-lo a rir de mim, do ridículo do lugar que eu estou. Ridículo. Ou seja, então, nós sempre trabalhamos com essa ideia de falta e do que eu não tenho e do que eu posso ter. E se eu não tenho, eu quero ter. Ou seja, não tenho quem rir de mim, eu contrato alguém para rir de mim. Eu não tenho algo... Peraí, se eu estiver errada, você me fala. Você acha que para a gente sobreviver, não sei se eu posso usar essa palavra nesse momento, a gente precisa dessa questão que sobe e que desce. A gente precisa de entrar para sair, sair para entrar. A gente precisa de rir para equilibrar, porque senão a gente não consegue se manter de pé. Mas esse jogo é interno. E a gente não pode ficar fechado numa estrutura. Porque assim, a ordem desse Aladim, eu vou voltar para o Aladim, porque isso aí me deu umas minhoquinhas na cabeça. A ordem desse Aladim era não mexe na estrutura. Mas a gente não consegue ficar sem mexer na estrutura. Porque esses macaquinhos são a nossa cabeça. Na verdade, o macaquinho é o único que vai lá que mexe, mas somos nós. Porque às vezes nós fazemos muito isso, né? Nós dissemos, mas não era isso que eu queria fazer. Peraí, se eu pensasse, eu não teria feito. Não, eu não queria dizer isso. Mas as coisas vão soltando na cabeça. E essa inquietação, né? Porque macaco para mim é inquieto. Essa inquietação, ela é necessária nesse momento. Não é? Exato. E é necessário em todo momento da vida. Só que, como a gente estava falando, em algumas estruturas, pensar, trazer os pensamentos à tona, questionar, é modificar tudo. Então, se você não pode falar de um conteúdo, esse conteúdo vai aparecer como um macaquinho brincalhão. Ou seja, ele vai escapar. Era só para mexer lá, mas aí dentro tá todas aquelas emoções, aqueles sentimentos que estão tentando, que às vezes o ego está tentando silenciar. Com conhecimento, às vezes não chegou nem na consciência. O Aladim não sabia que existia um gênio dentro dele mesmo. Ele precisou que alguém fora trouxesse essa questão. Mas daí a gente pode trazer esse olhar. Ó. Esse feiticeiro, né, que lançou um feitiço, ou uma hipnose, uma palavra, fez com que Aladim, nossa, então existe um lugar dentro de mim que pode sair e realizar muitos desejos? Eu não preciso viver desse jeito? Pode ser de outra maneira? Uau. Só que ele não tinha conhecimento de tudo isso. Mas alguém falou que era possível e isso começa a ser mexido. E vai escapando, vai saindo. Ou seja, quando ele vai e olha para a princesa e deseja ser um príncipe, mas ele é um menino muito pobre. Como assim? Eu desejo? Eu não posso desejar ser um príncipe. Não faz parte, não vou conseguir, não faz parte da casta que ele representa. É outra cultura. Mas não, alguma coisa dentro dele, talvez você possa, talvez você consiga. Talvez não seja como você imaginou. Talvez você consiga romper essa casta. Yeah. Talvez você consiga. Aí volta no filme da skatista lá, né? Não, sem comentários. Eu não dormi aquela noite. A gente conversa depois sobre isso. Peraí, eu quero trazer mais uma coisa aqui, mas eu acho que agora eu vou botar minhoca mesmo, mas eu vou fazer isso. Esse feiticeiro, na verdade, ele instiga. Será que ele não está fazendo o papel do diabo? Boa pergunta. E ele é representado assim, né? Como um homem mau, como alguém que vai mostrar para o Aladim que existe outra vida. E tem toda essa personificação mesmo, porque ele quer esse poder para fazer o mal. Ou seja, mexer nesse conteúdo, nesse interno, é só para fazer o mal, e o Aladim vem e mostra que, de uma certa forma, não.
ele dá uma enganada ali no começo, ele se passa por um príncipe que ele não é, mas depois, no decorrer da história, o que nós temos é que ele pega e conta, fala, não, eu sou aquele menino, aquele garoto que era simples, pobre, mas o gênio me ajudou. Depois ele revela isso. E ele salva o reino se torna... os súditos amam viver com aquele reino, com o pai da princesa, com ele também. Ou seja, esses conteúdos não precisam ser usados só, esses desejos não precisam ser usados só para fazer coisas para si mesmo. Embora seja bom, ele faz para ele, mas ele contribui daquele conhecimento com os outros. Então, sim. E, na verdade, tudo isso desencadeou quando ele se permite entrar dentro dele. Porque se ele não permitir fazer isso com ele, ele não chega lá. Exatamente. E existe, socialmente pensando, um medo de mudar tudo. Ou seja, será que quem eu serei depois dessa entrada dentro de si mesmo, né? Como a Cleusa falou ali, da questão da psicanálise. A psicanálise, de uma certa maneira, quando você está no tratamento analítico, na pesquisa analítica, você vai entrar dentro de si mesmo. E entrar dentro de si é rever esses autos que foram ditos e foram já julgados por um ego, por uma parte externa. Mas talvez não tenha sido daquela maneira. Então, entrar e mexer pode ser uma maneira de se perceber de outra forma. Mas é necessário. O que eu tenho entendido hoje, porque assim, às vezes nós temos tantas estruturas que não estão nem dentro, porque a gente nem entrou ainda. Só para fazer o primeiro passo. A gente tem muitos medos. Porque o medo de não saber o que eu vou encontrar dentro de mim. Porque, na verdade, aí eu volto um pouquinho para a história da Bela, né? O monstro sou eu, né? E como é que eu vou lá dentro mexer com esse monstro se eu não sei... Olha, Henrique, às vezes a gente não sabe se tem capacidade de lidar com isso. Além da própria preguiça. Porque isso é um desenrolar do emaranhado. Às vezes assim, não, deixa, se mexer com isso, mexe com muita coisa. E você tem razão. Como nós somos hoje, é o resultado de todo esse tempo, voltando na ideia do tempo, de toda essa compreensão com o tempo e com os afetos que tivemos nesse tempo todo. Ou seja, para existir uma nova possibilidade de se olhar, precisamos ter uma estrutura para isso. Então, um processo que eu vou chamar de honesto, de sensível, processo analítico, que justamente pensa nesse método, é levar em consideração que existe ali uma pessoa, um ego, e esse ego, antes de perceber algumas mudanças, ele precisa ser fortalecido. Então, a própria pessoa, ou seja, quando nós, quanto profissionais, estamos ali naquele papel de analista, naquele momento, né, porque fora da análise, fora do consultório, eu não sou psicanalista, embora eu seja psicanalista, mas fora do consultório eu sou uma pessoa. Dentro, eu estou ali para não julgar nada, e sim permitir que a pessoa possa pensar e entrar dentro dessa caverna e sabendo, está seguro, você está seguro. A gente pode olhar para isso. Mas vai ser um processo em conjunto, onde essa pessoa, esse ego vai amadurecendo. Então, o Reginaldo perguntou ali sobre os homens. A ideia, Reginaldo, é que não seria uma ideia muito deslocada de masculino ou feminino, mas é uma ideia de ser humano, onde esse ego precisa e pode se fortalecer, e nesse fortalecimento, o que é fortalecimento? É dar conta do que quer. Ó, quando a gente pensa numa criança, a criança não pode realizar o que quer. Pensamos, então, que um adulto é capaz de pensar algo e realizar, desde que não interfira na realidade do outro diretamente, sem autorização. Mas o que cabe a cada um de nós, quais são as coisas que cada um de vocês, deseja, mas não pode realizar? Ou seja, isso que não pode ser realizado, que está fora de questão, ou de que não pode ser nem pensado,
Então pode surgir uma pergunta aqui para nós. Ó. Por que não pode? Quem é que não pode? Quem você deve essa obediência? Qual desses gênios? Inclusive, eu queria amanhã continuar esse assunto, porque eu gostaria que você falasse um pouquinho nessa questão do ego e como, você já deu uma pincelada agora, quando eu pensei em perguntar, você começou a falar sobre isso. Como é que a gente consegue fortalecer esse ego? Porque nós fugimos desse fortalecimento, muitas vezes por ignorância, muitas vezes porque não permitimos, mas se esse ego não for fortalecido, a gente não tem essa força de enfrentar a vida. É necessário você ter esse ego fortalecido. E o ego aqui, amanhã você explica melhor, não é questão do egoísmo. Tá bom. Né? Eu acho que é interessante sempre trazer isso, porque nós pegamos todos esses nomes da psicanálise e usamos... Eu acho que é ego, eu acho que é inconsciente, eu acho que, né, já tem tanto no nosso vocabulário corriqueiro. E como você nos traz isso assim com tanta propriedade, com tanta clareza, né, eu gosto da maneira transparente como você coloca isso, a gente consegue entender até dentro do nosso contexto. Né? Porque a ideia aqui é trazer dentro do nosso contexto. Dentro do nosso contexto, como é que a gente conseguiria fortalecer esse ego? Claro que você diria, venha fazer análise, né? Aí me Bora fazer análise. Bora fazer análise, essa é a frase do Henrique. Mas olha, você sabe que é muito interessante que às vezes a gente só se permite fazer análise depois de tomar a consciência da necessidade. Porque às vezes eu não tenho problema nenhum. Eu só preciso querer me analisar e conhecer. Problema sim, problema nenhum que alguém diga, não, você está com depressão, vou procurar um psicólogo. Não, eu quero me conhecer, eu quero viver melhor. Né? Parafraseando a Bíblia aqui, vida com abundância. Why not? O que tem dentro dessa caverna? Ela vai desmoronar ou você vai sair dela com todos esses desejos para poder se realizar, se materializar, se simbolizar? Então, amanhã, ou seja, a gente continua amanhã, fala disso? Claro. Então, se amanhã, você né? descortina um mundo de coisas, você quer fechar hoje? É óbvio que não. Não dá, né? Eu hoje vou ler a história do Aladim outra vez. Amanhã eu venho afiada. Amanhã eu venho muito afiada e entendendo esse contexto. Você está lendo alguma questão aí, né? Tô do Reginaldo aqui. Ó. Muitas vezes pensamos não ser capazes, não só por preguiça, muitas vezes por não querer sair da zona de conforto. Também existe os que não influenciam nossa evolução. Esse raciocínio está correto? Peraí, também existem... Bom, deixa eu ver se eu entendi. É que está um pouco claro aqui. Desculpa, não estou conseguindo enxergar direito. Vamos lá, deixa eu ler. Muitas vezes pensamos não ser capazes não só por preguiça. Tá, eu acho que ele está falando da questão da evolução. Oi, Júlia, bom dia. Léo me representa, também vou ler e ver o filme aqui. Ó. Vamos lá, amanhã a gente vem cheio de pergunta. Antes de você responder o Reginaldo, eu percebo uma coisa na pergunta do Reginaldo. Eu tenho a minha zona de conforto, pode ser isso que não vai, eu estou me autoanalisando. Mas quando eu digo, quando existe também quem... Olha, eu vou dizer uma coisa para o Reginaldo. Nessa altura do campeonato, na minha vida, depois de ter dobrado meio século, eu não quero saber quem. Se não gostou, come menos, sabe? Porque senão a gente não consegue lidar conosco quando fica pensando que o outro está influenciando para que eu não cresça. Eu não posso permitir isso. Estou sendo egoísta? Que maldade que eu fiz. Mas você sabe que essa ideia do egoísmo ela é muito demonizada, né, Léo? Porque tem todo um conceito aí de que egoísta é errado. Mas se vamos pensar um pouco. Se você não pensar em você primeiro, quem vai pensar em você? Então é uma questão, vou deixar isso no ar para vocês raciocinarem um pouco. Exatamente. Você sabe que eu atendo às vezes algumas pessoas, mães são muito assim, mães, avós, estão vivendo sempre em função do outro.
E chega uma hora que eu questiono ela, quem vai cuidar de você? Ah, mas espera aí. Eu falei, aí eu chamo pelo nome e falo, então, pensa, se você não está precisando nesse momento cuidar de você, porque é uma criação toda, pensando na ajuda do outro. E sim, ajudar o outro, sim. Quem me conhece sabe que eu vivo em função disso, né? De ajudar o outro, ajudar as crianças. Mas se eu não começar a cuidar de mim, quem vai cuidar de mim? Talvez seja isso que eu acho que você devia descortinar para nós, esse ego e esse E superego. é, Amanhã a gente fala, então. Acho que vai ser gostoso. Dá para vocês darem uma leitura aí no Aladdin. Tem vários. Tem no Wikidin, no Google, enfim. Um pouco da história para relembrar. Algumas não contam esse gênio, né, esse segundo gênio da lâmpada, do anel. eu não sabia do Mas gênero. tem essa história do anel, então, que é uma aliança. E amanhã a gente fala um pouco disso, então. Obrigada. Lembrando uma novidade aqui, a Júlia entrou. A Júlia tem um canal também no YouTube e ela faz um programa que é Bossa, que é que eu participei faz 2 semanas. E Eu ela já me fui. convidou para fazer. Você já foi? Ela me convidou para fazer um programa. Então tem um programa novo, Léo, a cada 15 dias, segunda-feira às 8 da noite. Que legal. Põe pra gente É, para eu colocar lá na minha página, porque aí a gente manda tá, pro pessoal. Muito tá interessante. bom. Deixa eu só colocar aqui a Cida, que eu acho que quando eu estava falando sobre o cuidar de si, ela falou, eu era assim. Que bom, Cida, que você falou eu era. Isso quer dizer que você já não é mais. É, Né? E eu quero terminar aqui esse nosso Enriquecendo com o Henrique hoje, que realmente está muito rico, a gente continua amanhã, mas com uma frase que eu gosto muito de uma canção do Vinícius de Moraes, do Birimbau, que ele diz assim, quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém, Birimbau. Quem de boa. dentro de si, não, é só esse pedacinho que eu quero. Quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém. E eu acho que é exatamente isso. A gente precisa entrar para dentro, cada um vai encontrar os seus monstros. Divirtam-se. Essa é a sua Sim. história. Ó, e pessoal, por favor, quem compartilha a nossa página no YouTube, a Júlia também está nos ajudando nisso lá, o Universo da Psique. Que Vamos bom. compartilhar para os amigos, para mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos, que mais pessoas se juntem a nós. Que bom. Importante, né? Muito importante. Júlia faz é Júlia, como assim, italiano mesmo, Júlia, Júlia. Lê algum trecho de algum livro e coloca lá para a gente poder dividir, para a gente ver a tua carinha. Manda um vídeo para nós. Porque eu acho que aí as pessoas começam a conhecer. Eu acho que essa troca é muito rica. Sou muito grata a é vocês. verdade. Muito grata. Muito obrigada. Tá. Boa quarta-feira, até amanhã. Até amanhã. Estamos cá. Tchau.